O bilionário perdeu tudo, até que sua empregada doméstica mudou sua vida em segundos. Você já imaginou como a vida de um homem que tinha tudo pode ruir em silêncio, enquanto o mundo assiste acreditando que ele ainda está no topo? É estranho pensar que por trás de jantares luxuosos, reuniões milionárias e manchetes sobre sucesso absoluto, alguém pode estar despedaçado, lutando para esconder o próprio colapso. Mas é exatamente nesse abismo que começa a história de um bilionário que perdeu mais do que dinheiro. Perdeu o respeito, perdeu a confiança e, principalmente, perdeu a si mesmo. E quando todos viraram as costas, quando até aqueles que juravam lealdade desapareceram sem olhar para trás, a última pessoa que alguém imaginaria, a empregada esquecida nos corredores da mansão vazia, se tornou a única capaz de enxergar o que ninguém via. Porque às vezes, quem menos aparece é quem mais entende a dor. E é nesse encontro improvável, quase acidental, que algo começa a mudar. Não com gritos, não com fortuna, mas com um gesto simples que acendeu a primeira fagulha do que estava por vir. E antes de seguir para o momento em que a vida desse homem muda para sempre, preciso que você faça uma coisa simples, mas poderosa. Se essa história já tocou em algo dentro de você, deixe seu like agora, porque isso mostra para o YouTube que esse tipo de narrativa importa e precisa chegar a mais pessoas que talvez estejam vivendo seus próprios dias de queda. Comente aqui se você já sentiu o peso de perder algo que parecia impossível de perder, porque suas palavras podem ajudar alguém que está assistindo em silêncio, e cada comentário cria uma comunidade que se reconhece na dor e na superação. E se você gosta de histórias profundas, emocionais e cheias de reviravoltas como essa, se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos, porque o que vem a seguir não é só uma virada na vida de um bilionário, é uma virada sobre o que realmente significa ser humano, e isso começa a ficar claro exatamente no instante em que ela entra no quarto e percebe algo que mudaria tudo. Quando a noite caiu sobre aquela mansão enorme e silenciosa, ele caminhava pelos corredores como um estranho dentro da própria história, tentando entender em que momento tudo desabou tão rápido. É curioso como a vida muda sem avisar. Num dia você é celebrado, no outro se torna apenas mais um nome esquecido entre notícias de crise. E enquanto o mundo o julgava sem piedade, ele encarava o próprio reflexo nas janelas escuras, percebendo que não era mais o bilionário poderoso que todos enxergavam, mas um homem cansado, fragilizado, tentando esconder a dor que carregava. Foi ali, naquele vazio quase sufocante, que ele ouviu passos suaves atrás de si. A empregada, a única pessoa que não desapareceu, surgia com um olhar que misturava preocupação e coragem. Ela não disse nada, mas a forma como o observou fez com que ele desviasse o olhar, temendo que alguém finalmente enxergasse o que ele tentava esconder. Enquanto ele tentava recompor o fôlego, como se o simples ato de existir tivesse se tornado pesado demais, algo inesperado aconteceu. Ela não desviou o olhar. Diferente de todos os que fugiram no primeiro sinal de fraqueza, a empregada permaneceu ali, firme, quase como se enxergasse através das paredes que ele construiu para esconder o medo. E isso o desconcertou mais do que qualquer falência, porque quando você perde tudo, percebe que o verdadeiro silêncio não é o da casa vazia, é o silêncio das pessoas que um dia juraram ficar. Mas ela não foi embora. Ao contrário, deu um passo à frente, cuidadoso, quase respeitoso, como quem sabe que está entrando num território frágil demais para ser tocado sem gentileza. E naquele instante, apenas pela forma como o observava, ele entendeu que talvez não estivesse tão invisível quanto imaginava. A presença dela não resolvia nada, mas quebrava o isolamento que estava destruindo-o por dentro, e isso começava a mexer com ele de um jeito estranho, quase incômodo.
como se algo estivesse prestes a mudar sem aviso. Na manhã seguinte, quando a luz tímida começou a atravessar as cortinas pesadas da mansão, ele se deu conta de algo que não queria admitir. A única pessoa que restou ali não estava por obrigação, mas por humanidade. Enquanto a casa parecia cada vez maior e mais vazia, ela seguia trabalhando em silêncio, arrumando o que ninguém mais veria, cuidando de detalhes que já não importavam para mais ninguém, exceto para ele, que observava tudo de longe, tentando entender por que aquela presença tão discreta começava a significar tanto num momento em que ele próprio havia deixado de acreditar em qualquer forma de lealdade. E foi nesse contraste entre o homem que perdeu um império e a mulher que nunca teve nada além da própria dignidade que surgiu uma sensação estranha, quase como um fio de esperança escondido no meio do caos. Porque sem dizer uma palavra, ela mostrava que ainda existia alguém capaz de permanecer, mesmo quando tudo parecia ruir sem volta, preparando o terreno para algo que ele ainda não conseguia compreender completamente. Com o passar dos dias, algo começou a mudar no silêncio daquela casa. Ela começou a notar detalhes que ninguém jamais percebeu. O olhar dele demorando alguns segundos a mais no chão, as mãos trêmulas ao tentar segurar uma xícara, a respiração curta sempre que o telefone tocava, como se cada som trouxesse lembranças de tudo o que havia perdido. E, mesmo sem que ele dissesse uma única palavra, ela entendia. Era como se enxergasse a dor por trás da postura rígida, como se conseguisse ouvir aquilo que ele tentava sufocar dentro de si. Em vez de perguntas invasivas, ela oferecia pequenos gestos. O café preparado exatamente do jeito que ele gostava, a luz ajustada para suavizar o cansaço no rosto, a porta fechada devagar para não quebrar o pouco de paz que ainda restava. E, paradoxalmente, quanto mais ela se aproximava desse jeito silencioso e cuidadoso, mais ele se via lutando contra a própria vontade de ceder, como se reconhecer ajuda fosse admitir o tamanho do abismo em que havia caído, sem perceber que esse olhar atento era o primeiro sinal de que algo maior estava prestes a acontecer. ChatGPT roteirista. Foi numa tarde chuvosa, quando a mansão parecia ainda mais fria do que de costume, que tudo começou a ganhar um novo contorno. Ao organizar o escritório, um espaço que ele evitava desde o colapso, ela encontrou uma pasta caída atrás da mesa, como se tivesse sido empurrada por alguém desesperado. Não era curiosidade, era instinto. Algo naquele objeto chamava sua atenção de um jeito diferente, como se carregasse uma verdade escondida. Ao abri-la, viu documentos que falavam de traição, manipulação e uma sequência de decisões forçadas que explicavam a queda repentina que o mundo interpretou como incompetência. E naquele instante, ela entendeu o peso que ele carregava sozinho. Não era apenas um homem que falhou, era alguém que tinha sido quebrado por quem mais confiava. Ela respirou fundo, sentindo o coração acelerar com a gravidade daquilo, e fechou a pasta com cuidado, sabendo que aquela descoberta mudaria tudo entre eles, mesmo que ele ainda não soubesse que alguém finalmente enxergou a verdade. Naquela mesma noite, quando ele entrou no escritório pela primeira vez em semanas, encontrou-a parada ao lado da mesa, segurando a pasta como quem carrega algo frágil demais para ser deixado de lado. Havia um silêncio tenso entre os dois, um silêncio que dizia mais do que qualquer palavra. Ela não o confrontou, não exigiu explicações, mas deu um passo à frente com a coragem de quem sabe que a verdade dói, mas liberta. Com a voz baixa, quase trêmula, disse apenas que sabia o que tinham feito com ele. E naquele instante, o corpo dele pareceu perder as defesas que sustentava há tanto tempo. Foi a primeira vez que alguém reconheceu sua dor sem julgamento. A primeira vez que alguém se colocou ao seu lado em vez de apontar o dedo.
E essa atitude inesperada, simples e poderosa, atravessou suas barreiras como um golpe suave, mas impossível de ignorar, despertando algo que ele acreditava ter morrido junto com seu império. A sensação de não estar totalmente sozinho. Quando ela terminou de falar, foi como se o ar dentro daquele escritório mudasse de peso. Ele tentou responder, mas as palavras simplesmente não vinham, como se a garganta estivesse fechada por anos de silêncio acumulado. Então, pela primeira vez, desde que tudo desmoronou, ele deixou escapar um suspiro trêmulo, quase um pedido de socorro escondido entre o orgulho e o cansaço. Sentou-se devagar, apoiando os cotovelos na mesa, e levou as mãos ao rosto. Não para esconder lágrimas, mas para tentar segurar uma dor que já não cabia dentro dele. Ela permaneceu ali, em pé, respeitando o espaço, mas sem recuar um único passo. Não havia pena em seu olhar, apenas compreensão. E foi essa compreensão silenciosa que finalmente o quebrou. As lágrimas vieram sem aviso, pesadas, densas, carregando a culpa, a frustração e a sensação de fracasso que ele vinha empurrando para dentro de si todos os dias. Ele não chorava por perder dinheiro, chorava por ter perdido quem era. E naquele desabafo tão humano, tão cru, algo dentro dele começou a se reorganizar, como se aquele momento fosse necessário para que qualquer mudança pudesse acontecer. Quando as lágrimas finalmente cessaram, ele permaneceu ali, respirando fundo, como quem tenta recolher os pedaços que se espalharam pelo chão da própria história. Ela, então, deu o passo mais delicado de todos. Aproximou-se lentamente e colocou uma xícara de chá quente ao alcance de sua mão, sem tocar nele, sem pressionar, apenas oferecendo um gesto simples que carregava um significado enorme. Alguém ainda acreditava que ele merecia ser cuidado, e aquilo mexeu com ele de um jeito inesperado. Pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se aceitar algo que não fosse cobrança, julgamento ou desprezo. A presença dela, tão firme e ao mesmo tempo tão suave, criava um contraste brutal com tudo o que viveu nos últimos meses. E enquanto o vapor do chá se misturava ao cheiro de papel molhado pelas lágrimas, algo silencioso começou a nascer entre os dois. Uma confiança tímida, frágil, mas real. Ele levantou o olhar e, quando seus olhos encontraram os dela, houve um entendimento mútuo. A queda dele ainda não tinha acabado, mas talvez a ascensão pudesse começar ali. Nos dias que seguiram, aquela troca, silenciosa, começou a transformar a rotina dentro da mansão. Ele, que antes vagava pelos cômodos como um fantasma preso ao próprio fracasso, agora encontrava motivos para sair do quarto um pouco mais cedo, observando de longe a forma cuidadosa como ela arrumava cada espaço. Não era sobre limpeza, era sobre presença. Uma presença que dava estrutura ao que estava desmoronando por dentro. Aos poucos, sem perceber, ele passou a compartilhar pequenos pedaços de sua verdade. Uma frase solta durante o café, um comentário tímido sobre decisões que ainda o assombravam, um desabafo rápido que o pegava desprevenido. E ela ouvia sempre como se cada palavra fosse importante demais para ser ignorada. Era nessa escuta silenciosa que ele encontrava um tipo de apoio que jamais teve, nem quando era cercado por conselheiros, diretores e supostos aliados. Algo dentro dele começava a se reorganizar, como se uma força que ele julgava perdida estivesse voltando a respirar, preparando o terreno para a mudança que estava prestes a acontecer. E foi justamente quando ele começou a reencontrar pequenos pedaços de si mesmo que algo inesperado aconteceu. Um detalhe simples, quase imperceptível, mas que mudaria tudo dali em diante. Ela entrou no escritório com um olhar diferente, carregando nas mãos algo que ele nunca imaginou voltar a ver. Uma prova concreta de que sua história ainda não tinha terminado, de que havia um caminho possível para recuperar não apenas o que perdeu, mas quem ele era antes de tudo desabar. E ao perceber isso,
Seu coração acelerou como há muito tempo não acontecia, como se uma faísca de esperança tivesse finalmente encontrado espaço para crescer. Mas é justamente aqui que a nossa história faz uma pausa, porque o que vem depois é a virada mais intensa, mais emocionante e mais reveladora de toda essa jornada. Então, se você quer acompanhar essa transformação e ver até onde essa conexão entre eles pode levá-lo, se inscreva agora no canal e ative as notificações. E já se prepara, porque o próximo vídeo vai revelar o momento em que o impossível finalmente acontece.